O Alfredo Jaconi é hostil, irmão. É hostil, não tem pra onde. É sempre infernal ganhar do Juventude lá. Por isso os palpites do GE, a maioria estão votando ou na vitória do Juventude ou no empate. E não é nem pela bola, grande futebol coletivo que o Juventude joga, ou pelo grande repertório de elenco que o Juventude tem. Nada disso, tá, gente? É por um único fator, o Alfredo Jaconi. O Juventude até o momento não perdeu no Alfredo Jaconi em 2025. Se a gente for analisar o histórico também de confronto entre Ceará e Juventude, o Ceará nunca venceu no Alfredo Jaconi. Beleza que o histórico não é tão longo assim, mas, ó, em 2023, o Juventude venceu no Alfredo Jaconi 1-0 contra o Ceará. Em 2022, o Juventude venceu do Ceará no Alfredo Jaconi 1-0 também. Em 2021, rolou um empatezinho. Lá em 2017, o Juventude venceu do Ceará no Alfredo Jaconi também. 2009 e 2008 rolaram ali dois empates. Então, o que o Ceará no máximo consegue arrancar no Alfredo Jaconi são empates. Nada além disso. Então, lógico, além de tudo isso, você vai olhar para o momento e o elenco das duas equipes. Não existe uma disparidade absurda do elenco do Ceará para o Juventude. Vejo que o elenco do Ceará é um pouco melhor sim do que a equipe do Juventude. O Ceará começou um pouco melhor a competição do que o Juventude, sim, por razões óbvias. O Ceará empatou contra o Bragantino fora de casa, no Nabi Abichedi, que você olha com a frieza, sem analisar o enredo do jogo e todo o contexto, o empate lá no Nabi Abichedi não foi um resultado ruim. Ainda mais porque o Ceará venceu do Grêmio por 2-0 na Arena Castelão. Então, aquele empate minimiza um pouco o gostinho da derrota. Ok, 4 pontos para o Ceará nesse início está ótimo. Para o Ceará hoje, o que é que seria bom? Lógico, o ideal seria os 3 pontos. O Ceará tem que jogar para buscar os 3 pontos? Lógico que tem. Ainda mais por ser o Juventude, não é um Flamengo, não é um Palmeiras no Allianz Parque, é o Juventude, irmão. Que é um time da mesma prateleira do Ceará. Naquela galerinha dos 16 hipotético, são dois times que vão brigar para não cair. Então o Ceará tem que buscar os 3 pontos. Dito isso, o empate hoje não é ruim pro Ceará, não. Pô, o Ceará pegou dois confrontos, vamos supor que termine empatado o jogo de hoje. Não tô nem analisando o enredo, contexto, desempenho, tô analisando só única e exclusivamente o resultado. Tu pegar dois confrontos diretos, fora de casa, e tu empatar os dois, porra, ótimo. No segundo turno, tu pode em casa vencer um e perder outro, ou vencer os dois, ou vencer um e empatar outro, tu tá no lucro nessa galera que briga para não cair. Então, é um confronto direto, sim. Óbvio que hoje os dois estão na parte de cima da tabela, mas com o desenrolar do campeonato, na teoria pelo menos, os dois tendem a figurar lá na parte de baixo, na luta para não cair até as últimas rodadas. Muito provavelmente é isso que tende a acontecer. Por falar em luta para não cair, o Bragantino, que empatou na primeira rodada e depois perdeu na segunda rodada, o Bragantino tem um ponto conquistado, vai enfrentar o Botafogo hoje no Nabi Abichedi. E lógico, tô olhando agora do meu ponto de vista como torcedor do esporte, torcer pro Botafogo ganhar e o Ceará e Juventude torcer pro empate. Nenhum soma mais 3 pontos, o número de vitórias não sobe muito, não fica muito longe do esporte, então um empatezinho aí tá excelente, porque é confronto direto, óbvio, né? Pro Ceará, óbvio que é vencer o jogo, mas o empate não acho que é um resultado ruim, muito pelo contrário, eu acho que eu assinaria esse empate contra o Juventude no Alfredo Jaconi, se eu fosse torcedor do Ceará, e torcer pro Bragantino perder aí nessa rodada. Hoje tem Palmeiras e Corinthians, que aí eu nem vou analisar muito esse jogo agora, por razões óbvias. Não é um jogo que interfere na tabela do esporte, nem na do Ceará, nem na do Juventude, nem na de ninguém, assim, da galera que briga para não cair, né? Óbvio que momentaneamente poderia interferir em uma ou outra coisa ali, tipo, se o Palmeiras ganhar, vai passar o Ceará, se o Palmeiras e o Ceará empatar. Mas o debate não é sobre isso aqui agora, tá, gente? A briga é para não cair. Eu já comecei a fazer as contas. Quem não começou é burro. Tô brincando, assim. Meu irmão, antes de começar o campeonato, já comecei a fazer minha tabela planejada. É lógico que você tem que fazer. Ter noção do que é que você pode colher no primeiro turno, nos 5 primeiros jogos. Por exemplo, o Ceará, se você fosse parar para analisar, ele tinha que começar mais ou menos assim mesmo. Sim, no mínimo 2 pontos. Ele somou 4. Tá ótimo, até o momento tá ótimo. Aí agora ele pega o Juventude de fora e o Vasco em casa. E depois, na quinta rodada, o Ceará pega. Cadê? O Bahia fora. Aí você pensa, uma derrota contra o Bahia, sei lá, uma vitória contra o Vasco e o jogo de hoje um empate. Aí o Ceará chegaria a 8 pontos em 5 jogos. Excelente. Excelente. Se flutuar um pouquinho para baixo, 7 pontos, 6 pontos, também não é de toda a catástrofe do mundo. Normal, natural. O que o Ceará não podia é começar com 2 pontos ou 1 ponto nos 2 primeiros jogos. Tinha que somar pelo menos 3, tá? E começou acima. O Juventude também tá bem, venceu o confronto direto, perdeu o outro contra o Botafogo. Ok, normal, natural, tá bem até o momento. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí nos próximos jogos, tá, gente? Bom, seguinte. Em tela aqui para vocês. E para complementar a questão dos palpites do GE, né? Cara, é mais ou menos por aí. É do empate para a vitória do Juventude hoje, no Alfredo Jaconi. Óbvio que o Ceará pode vencer, mas acho que fica mais ou menos por aí. Tem até mais votos pro empate do que para a vitória do Juventude. Concordo muito.
Se a gente analisar os dois elencos, o momento dos dois e tal, todo o contexto, acho que tá mais provável até um empate do que provavelmente a vitória do Juventude. Mas ainda assim, é do empate para a vitória do Juventude. Não fico pendendo para empate ou vitória do Ceará nem a pau no jogo de hoje, pelo fator casa mais uma vez, tá? Ó, seguinte. Então aqui para vocês as escalações. O Juventude vai com Marcão no gol, Abner, Adriano Martins, Everton e Alan Ruschel. É bem um time de Série B isso aí, né, velho? E de Série A de 18ª colocação. Giraldo, Jadson, Luiz Mandaca, Peterson, Gabriel Talhari e Batalha. O Gabriel Talhari que tá aí já tem 2 anos aproximadamente, desde aquela metade da Série B de 23. Batalha chegou agora essa temporada, aparentou ser um ponta veloz, habilidoso, de olho nele. Mandaca, Jadson são 2 bons volantes de meio campo, tá? São 2 bons jogadores. Esse aí eu gosto. E Peterson, não vou negar que ainda não acompanhei tanto, nem posso trazer análise nenhuma de elogiar ou criticar muito. É aguardar o desenrolar dos jogos. Ceará vai com Bruno Ferreira no gol, William Machado, Marlon, Fabiano Souza e Rafael Ramos. Matheus Bahia não vai jogar. No meio campo vai ser com Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço. No ataque, Galeano, Pedro Raul e Alejandro Martins. Galeano pela direita, Alejandro Martins pela esquerda. E de centroavante, pelo menos na teoria, vai ser o Pedro Raul, tá? A informação também pelo GEC, publicada pelo GEC, Fernandinho, Mugni, Matheus Bahia, Bruno Tubarão, Pedro Henrique, Ramon e Richardson, todos no departamento médico, não viajaram e não vão enfrentar aí a equipe do Juventude lá no Alfredo. Isso diminui ainda mais a probabilidade do Ceará ganhar a partida, tá? Por razões óbvias, diminui um pouco mais o repertório do que o Ceará tem no elenco. Outro ponto. Já falei isso aqui, vou voltar a falar de novo. O Ceará vai ter que me provar com o decorrer da temporada, jogando bola e conquistando pontos, que vai ser que me passe confiança. Por exemplo, tu tem confiança nesse elenco do Ceará? Não tenho, cara. Porque o elenco para mim é muito limitado e tal. Hoje é um bom confronto lá no Alfredo Jaconi, é sempre difícil jogar lá. O Ceará já pegou adversários com características um pouco diferentes, Grêmio e Bragantino. Deu uma resposta muito boa nos primeiros 30 minutos contra o Bragantino, depois jogou muito mal. Contra o Grêmio, um pouco da mesma coisa que foi contra o Bragantino, mas foi um adversário com um nível de dificuldade maior. Jogou no Castelão, faz 40 minutos muito bons, depois vai caindo e quase toma empate, mas faz um 2-0 na reta final do segundo tempo. De certo modo, conseguiu dar uma boa resposta. Avaliando, cara, rodada após rodada, pra gente elogiar mais ou criticar mais o elenco do Ceará e o desempenho também, e elogiar ou criticar mais Léo Condé. Mas até o momento o Ceará faz uma boa temporada dentro das suas possibilidades e limitações, tá? Rapaziada, agora, rapidamente aqui para trazer para vocês os palpites do GE, para gente finalizar aqui a pauta de hoje. O GE colocou o Sport aqui nos palpites do GE como nenhuma vitória, né? Ninguém votou na vitória do Sport, com 2 empates e 6 vitórias do Vasco. Cara, mais uma vez, fator casa pesa muito, cara. Não é nem um futebol apresentado do Vasco, que joga mal na maior parte do tempo, mas ainda assim tem um elenco melhor do que o Sport. Tem um fator São Januário, e isso pesa demais na votação, não tem pra onde. E por isso que o Vasco tá com 6 votos aí, apenas 2 votos pro empate, inclusive com o Thiago Medeiros viajar votando no empate. Isso me deixa mais animado, Heitor, esse pessoal não tá vendo o jogo do Sport, não é? Talvez uma parte não esteja acompanhando muito bem o Sport. Mas não é nem só isso, cara, que eu já falei pra vocês. Até o momento também o Sport precisa mostrar um pouco mais de segurança pra gente, pontuando mais na Série A, vencendo jogos como o de hoje, jogando mais, como já vem jogando contra o Palmeiras e contra o São Paulo. O Sport tem capacidade de vencer sim, mas no duelo tu fala, porra, um time que não tá jogando muito bem, contra outro que tá começando a se ajustar agora, e também tem limitações porque a Tense vai voltar agora, a Paciência tá lesionado, Pererê, Parará, tem um fator São Januário. Cara, tu vai pender mais pra votar pro Vasco vencer mesmo. E ainda mais com gol de Verrete, eu vou colocar ele de capitão no Cartola pra zicar ele hoje. E que o Vasco perca o jogo de hoje. Mas não é nenhum absurdo isso aí, cara. O Vasco tá com um amplo favoritismo ali pra vencer o jogo de hoje 6-2-0. Não é nenhum absurdo. Ao mesmo tempo, não é nenhum absurdo se o Sport ganhar o jogo de hoje. Nenhum absurdo. Quem tá acompanhando o jogo do Sport e do Vasco sabe também que não é nenhuma surpresa se o Sport vencer lá em São Januário. Mas, enfim, cara, aguardar. Difícil, cara. Todo jogo é uma batalha, é uma guerra. Eu brinco aqui de questão de assinar pontos, mas é mais por questão de probabilidade e tal. Pô, eu não acho que o Sport tem uma grande chance de vencer hoje. Então, vamos pro empate, tá ligado? Até porque o jogo é fora de casa. Não é nenhum absurdo empatar hoje e chegar a 2 pontos. Tem jogo... Por exemplo, eu não assinei um empate contra o Palmeiras na ilha. E, assim, errei de certo modo, por quê? Porque o Sport perdeu, mas é por causa da arbitragem, né? Mas dava pro Sport vencer. Dava pro Sport vencer de São Paulo. E dá pra vencer hoje. Mas até agora não venceu de ninguém. Então precisa começar a se provar
durante a competição, tá? Bom, aguardar, tá, meus amigos? Estamos mais tarde aqui em live para trazer aqui toda a repercussão do jogo do Ceará e do Sport também. Valeu, gente. Tamo junto.